Muito bem, pessoal, está ao vivo o nosso programa, segunda-feira, 23 de outubro, 7 horas da manhã. Muito bom dia, muito obrigado, audiência de todo mundo. Já tem gente de todos os lugares do Brasil, do mundo. Este programa está em viagem novamente, então em viagem consigo ler os comentários de vocês, porque o computador fica mais próximo de mim aqui. Então, bom dia, pessoal de Osasco, Porto Alegre, Mogi das Cruzes, Batatais, onde mais? Rio de Janeiro. Bom dia a partir de Angola, estou dentro, ICL, Manuel de Azevedo Contreiras, que demais, gente, que legal. Foz do Iguaçu, Ituverava, onde mais? Vai, Taboão da Serra, Piedade, Arapirina. Gente, tem cada cidade, eu acho muito legal ler o nome das cidades aqui, tem cada cidade que a gente não sabe, né? O Brasil tem 5.500 municípios, né? Então tem muita cidade que a gente não conhece. Bom dia da Itália, pessoal de Novo Hamburgo tá por aí também. Viva a Argentina, diz a Rosana Cavalheiro. Hoje a gente vai falar das eleições na Argentina, né? Onde o Sérgio Massa, candidato governista, né, conseguiu atropelar, deu uma bela de uma atropelada aí no Javier Milei, o Bolsonaro argentino. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Bom dia de Portugal, Campo Grande, Contagem, Jesus dos Perdões, São Paulo, Rondônia, Portugal de novo aqui, já falei, né? Virgolândia, que sensacional. Taubaté, Recife, bom dia, Demore, comunidade Vibremos Paz, diz a Elga Gonzaga Martins aqui. Gente, estamos ao vivo pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e também pela TV Quirimurê. Estamos, claro, ao vivo em todos os canais do ICL. Vocês sabem, quem nos acompanha pelas redes sociais, sigam nos acompanhando pelas redes sociais, mas caso você queira nos acompanhar pela televisão, em São Paulo e Grande São Paulo, e na Bahia também, Salvador e Grande Salvador, TV Quirimurê na Bahia e TVT em São Paulo. Quem gosta de nos acompanhar pela rádio, aliás, na semana que passou agora, no sábado, eu fui receber um prêmio, já vou mostrar para vocês aqui, agradecer também, e duas pessoas, né, várias pessoas vieram falar comigo, mas duas pessoas falavam que nos acompanham como se fosse de fato um programa do rádio pela manhã. A pessoa está indo para o trabalho, coloca lá em São Paulo, na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual. Nós estamos lá, ao vivo, todos os dias às 7 horas da manhã. E também no YouTube, para quem não sabe, o YouTube você pode deixar o aplicativo rodando em segundo plano com a TV, com a tela desligada, e pode nos acompanhar também como se fosse o bom e velho programa do seu radinho. Se você não está nos assistindo pelo YouTube, por gentileza, vai chegando, deixando seu like, assine o canal também. E claro, quem puder, quem tiver aí disponível, clica no sininho, porque o sininho avisa todas as vezes que nós estivermos ao vivo. No entanto, o ICL está ao vivo todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, com 4 programas, e depois voltamos ao ar às 6 horas da tarde, até que novos programas não estreiem por aí, porque teremos novidades, né? Aliás, o pessoal da produção pode nos falar se estreia o programa surpresa que teremos, né? Não é mais tão surpresa assim com o William De Luca, se ele estreia hoje. Se estrear hoje, por gentileza, me avisem, que depois a gente avisa o pessoal aqui o horário direitinho do programa. Mas se não, a gente está ao vivo às 6 horas da tarde até às 8h30 da noite. Tá bom, gente? Vamos lá. Ó, primeira coisa, importantíssimo aqui, ó. Eu quero só fazer um registro. No sábado, eu fui receber um prêmio que muito me honra, um prêmio da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Está aqui o prêmio, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá lindo, tá muito bonito, feito por uma cooperativa de artesanato chamada Dedo de Gente. Recebi o prêmio no 40º Congresso Nacional da CUT, lotado no Expo Center Norte, em São Paulo, 2.000 pessoas, uma coisa inacreditável. Eu pude reencontrar meus amigos petroleiros lá. Toda vez que eu vou em algum lugar que eu vejo um jalequinho dos petroleiros, eu vou correndo falar com a pessoa. Tinha muita gente lá. Fomos homenageados, eu, Padre Júlio Lancelotti, o MST e a revista Fórum, tá? Eventualmente estou esquecendo de mais alguém. Mãe Bernadette também é uma homenagem em memória, né? E é basicamente um prêmio para as pessoas que ajudaram a manter esta nossa democracia em pé. Então agradeço demais a CUT. O meu prêmio diz o seguinte, vamos ler aqui a plaquinha. Primeiro vamos mostrar o prêmio. Olha aqui que beleza, olha que lindeza de prêmio. Ó, cabe até minha carinha aqui dentro, ó. Aí.
Bonito demais, né? É todo de ferro aqui, olha só, feito pela cooperativa do pessoal lá da Dedo de Gente, para quem quiser conhecer o trabalho deles, dedodegente.com.br. E aqui o troféuzinho, né? Aqui a plaquinha, olha que bonitinha a plaquinha da CUT, tudo, olha lá que legal, ó. Muito legal, né? Fiquei muito, muito emocionado, foi bem bacana. Conheci Padre Júlio Lancelotti pela primeira vez ao vivo, também não o conhecia. Encontrei o Renato Rovai, a Adri, o pessoal da revista Fórum, foi muito bacana. Leandro Demore, personalidade de destaque na luta pela democratização da comunicação, imprensa livre e combate às fake news, uma homenagem da Central Única dos Trabalhadores. Quero dedicar este prêmio também a todos os colegas do ICL, porque este prêmio aqui não é só meu. Gente, nenhum jornalista ganha prêmio sozinho, tá? Nenhum jornalista ganha prêmio sozinho. Não existe jornalista que trabalhe sozinho. Não existe, ninguém trabalha sozinho. Eu tenho a minha newsletter, para quem não sabe, né, agrandeguerra.com.br. Tem gente que trabalha comigo na newsletter. Faço aqui o programa O Desperta do ICL, participo dos outros programas. Tem uma galera que trabalha no ICL, uma galera que vocês não enxergam, que trabalha nos bastidores também, né, para colocar os programas no ar, que ajuda com produção, que faz um monte de coisa importante. Sem essa galera toda, sem os colegas, não existiria nada disso que vocês estão vendo aqui. Então, dedicar particularmente aos meus colegas aqui do ICL esse prêmio, porque esse prêmio aqui é nosso, tá? Esse prêmio é de todos. Obrigado, pessoal da CUT, foi muito emocionante, foi muito legal estar lá. Para quem quiser ver, eu publiquei um videozinho muito curto nas minhas redes sociais, então dá um pulinho lá, botei no Instagram só, eu acho, na verdade. Dá um pulinho lá que está publicado lá, tá bom? Muito bem, gente. Vamos lá então para as notícias de hoje. Vamos lá começar com o portal do ICL Notícias. Para quem não sabe, na semana passada estreou o portal do ICL Notícias. Se você está desconectado do mundo, está voltando hoje para a Terra, colocou os dois pés no chão, existe um novo portal para você ler notícias pela manhã, pela tarde, à noite, no momento que você quiser, né? Mas para quem tem o hábito de acordar de manhã e dar aquele giro, né, que é o que fazemos aqui também, muita gente tem esse hábito, vai lá ler a capa da Folha, ler o portal UOL, o G1, né, vai passando pela revista Fórum, pelo DCM, pela agência pública, né, vai consumindo aí informação. Agora tem um novo lugar para você fazer isso. É um portal que veio para brigar com os grandes, tá, gente? Veio para brigar. Vocês esperem, que veio para brigar com os grandes. iclnoticias.com.br, iclnoticias.com.br. Então a gente vai ler algumas notícias hoje publicadas lá pelo nosso portal agora, né? A apuração na Argentina tem vantagem de Massa, que vai ao segundo turno com Milei. A liderança parcial de Massa contraria a grande maioria das 12 pesquisas que foram realizadas até o dia 11 de outubro. As pesquisas na Argentina erraram de novo, né? Tem umas que erraram mais, tem umas que erraram menos, mas erraram de novo. Algumas davam uma vantagem para o Milei, essas todas erraram, porque a vantagem foi do Massa, e as que davam vantagem eventual para o Massa não conseguiram medir a quantidade de votos, a porcentagem, né? Então, erraram aí por 20%, 25%, que para uma pesquisa é bastante, né? O peronista Sérgio Massa se consolidou à frente do candidato da extrema-direita Javier Milei na disputa pela presidência da Argentina. O atual ministro da Economia teve 36% dos votos válidos contra 30% de Javier Milei. O Javier Milei, vocês sabem, quem acompanha o Desperta, eu tenho falado do Milei desde que começou o programa praticamente, né? Fiz inclusive programas da Argentina, fiquei uma semana em Buenos Aires esse ano, fiz alguns programas de lá, mostrando para vocês, né, como estava mais ou menos a coisa por lá. Então, Javier Milei, Bolsonaro argentino, com todas as suas diferenças, mas também com todas as suas semelhanças, tá bom? Os dois disputarão o segundo turno em 19 de novembro. Sérgio Massa, atual ministro da Fazenda, né, da Economia argentina, e Javier Milei, o cavalo paraguaio, né, como se fala, né, o cavalo argentino nesse caso, né, o cara que corria por fora, que surpreendeu na votação passada, chamada de passo, para quem está um pouco confuso rapidamente. Mas agora é o segundo turno, o que acontece? Já não teve um primeiro turno? Não, vamos lá. Isso aqui, votação do primeiro turno, tá bom? Agora teremos um segundo turno entre Massa e Milei. Mas já não teve um primeiro turno na Argentina? Não. O que aconteceu na Argentina 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, é o chamado de passo, são as primárias argentinas. Qual a diferença das primárias na Argentina para outros países do mundo? As primárias na Argentina, elas são de votação obrigatória, como na eleição, e você vota para escolher os candidatos dos partidos ou das coligações. Então, não são só os filiados que votam nos seus partidos para escolher os candidatos.
é a população no geral, uma votação obrigatória, tá? Então, lá no Paço, quando o Milei venceu o Paço, na verdade, o que é que ele venceu? Ele venceu a possibilidade de disputar a eleição pela coalizão a qual ele representa, entenderam? Então, o Milei venceu para disputar a eleição, o Massa também, a Bullrich também, toda essa galera. Agora, ontem foi o primeiro turno, beleza? E daqui a 3 semanas teremos um segundo turno, tá? Então vamos que vamos. A terceira colocada, a Patrícia Bullrich, ficou com 23%. Patrícia Bullrich também de extrema-direita, né? Milei, extrema-direita, e Patrícia Bullrich, extrema-direita. Para vencer a eleição no primeiro turno, o candidato precisaria angariar mais de 45% dos votantes, ou 40%, com 10 pontos percentuais de diferença para o segundo colocado. Nenhum deles conseguiu essa quantidade de votos. A liderança parcial de Massa contraria a grande maioria das 12 pesquisas que foram realizadas até o dia 11 de outubro e que foram consultadas pelo jornal argentino La Nación. Em 11 delas, Milei aparecia na frente. 11. Somente o levantamento da Atlas Intel, Massa apareceu na frente com 30,9% contra 26,5% do Milei, com entrevistas feitas entre 10% e 13% desse mês. Então, só a Atlas acertou dessas 12 pesquisas que foram juntadas, né, pelo jornal La Nación. E mesmo assim, a Atlas ficou longe para a pesquisa eleitoral, né? Um candidato que chegou com 36, quase 37, né? Você chegar nos 30, 31, teve um erro aí de mais ou menos 20% de diferença, né? Tá difícil, isso não é uma questão das pesquisas, não, tá, gente? Tá realmente difícil ler o cenário argentino. Realmente confuso você fazer pesquisa na Argentina. Tá mais confuso do que no Brasil. Vamos lá então para a capa dos principais jornais argentinos neste exato momento. Página 12, página12.com.ar. O Página 12 está chamando de massaço, né? Do Sérgio Massa, né? Um amassaço, né? Amassou o Javier Milei. Massa ganhou a primeira volta eleitoral e definirá com Milei el balotaje. Balotaje é o segundo turno, né? Em italiano chama-se balotaggio também, né? A palavra muito parecida. Então tá aqui, destaque principal para a eleição, claro, né? Uma foto do Sérgio Massa, o grande vencedor do primeiro turno. E aí, quem quiser acompanhar a cobertura deles, há uma grande mobilização da redação do Página 12 para fazer essa cobertura eleitoral. Tem muita coisa aqui. Ontem, aliás, na capa do Página 12, antes da votação, de manhã ainda, as urnas não estavam abertas. Eu fui dar uma olhada nos jornais e lá estava Javier Milei falando, sabe o quê? Sabe o que? Vocês têm algum chute do que o Milei estava falando ontem, antes da votação? Fraude nas urnas. Exatamente isso, né? Não, mas o Milei não é igual ao Bolsonaro, ele não é de extrema direita, ele é libertário. Vocês me enlouquecem com essas coisas. Tá bom, gente? A gente tem que simplificar a comunicação para as pessoas, né? Não, mas ele é libertário não sei o quê, né? Da corrente de não sei quem, que pega o não sei... por favor, tá bom? É fraude na urna, é oba-oba de ditadura militar, é falar mal da China. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Eu já falei, o pessoal da ciência política precisa atualizar os manuais, né? Essa classificação científica tá defasada. Nós temos um novo fenômeno no mundo e não é de hoje, né, gente? Faz 5, 6, 7 anos que a gente está vendo esse negócio, né? Vamos lá. Vamos lá para a capa do Clarim, aqui, ó. Também, claro, o principal destaque, né? Teremos balotaje entre Massa e Milei e o Juntos por el Cambio venceu a eleição, né? Venceu. Perdão, o Juntos por el Cambio era a corrente da Bullrich, perdeu a eleição, não conseguiu ir ao segundo turno. É o grande derrotado, né? Essa coligação, porque era a coligação do Macri. A coligação da Patrícia Bullrich é a Patrícia do Macri, é a coligação do Macri e é a coligação da direita tradicional da Argentina, né? Ligada aos proprietários de terra, aos grandes empresários, aos grandes comerciantes, aos exportadores, né? Ao pessoal do agro. Essa coligação representada pela Patrícia Bullrich não chegará ao segundo turno. É a primeira vez em décadas. Eu acho, com certeza, né? É a primeira vez em décadas que esse grupo não está nas cabeças das eleições. Há muito, muito tempo vem chegando no segundo turno ou vencendo eleições.
E dessa vez foram atropelados pelo Milei, né? O lugar dessa galera da direita mais tradicional, do old money, dessa galera da grana antiga mesmo, perdeu espaço para o Javier Milei. Então tá aqui também, capa do Clarim, obviamente, tudo voltado às eleições argentinas, né? O Clarim trouxe um mapa muito interessante, olha só que legal isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui. Eu vou mostrar o mapa depois. Não, vamos lá, calma lá. Rapidamente, a capa do Tiempo Argentino, o terceiro jornal que a gente vai mostrar hoje aqui também, claro, dando todo o espaço possível para a eleição na Argentina, né? É curioso que na Argentina todos os candidatos têm as mesmas cores, né? Todos usam as cores da Argentina. No Brasil a gente tem uma diferença bem grande, né? Principalmente nas últimas eleições, sempre foi o vermelho do PT e alguma outra cor, eventualmente as cores do PSDB, né, que era antes o grande o concorrente, e agora as cores da bandeira do Brasil, né? Na Argentina fica tudo, você entra na capa dos jornais, está tudo azul, né? Ó, tem um mapa muito interessante que foi feito pelo pessoal do Clarim. Olha que legal isso aqui para a gente entender como é que eles estão, tá? Eu vou puxar para cá, ó. Ontem teve eleição, claro, para renovar também a Câmara dos Deputados, né? A Câmara. E aí, olha como ficou a composição da nova Câmara. Essa fotografia que a gente está vendo aqui, agora, nesse momento, é a atual Câmara, não a nova que foi eleita, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, um sobrevoo sobre como é a política legislativa na Argentina, o que está em azul é a União pela Pátria, que junta o kirchnerismo, uma parte do peronismo. Hoje o peronismo é tão maluco que tem, né, peronistas de extrema direita. Tem mesmo, tá? Então, junta essa galera que seria uma centro-esquerda na Argentina, né? Aí tem o Juntos por el Cambio, que está em amarelo, que é a coligação da Patrícia Bullrich, que não vai para o segundo turno, tá bom? E ali embaixo você vê, na composição atual da Câmara, 3 cadeiras, 3 assentos para os tais libertários, que é a extrema-direita fantasiada de técnica econômica na Argentina, tá? Os libertários é a extrema-direita, estilo bolsonarista, que fica se fantasiando ali de gente da economia muito técnica e muito limpinha e muito cheirosa, tá bom? Agora, a nova Câmara. Olha só como é que ficou a eleição a partir de ontem. Olha aqui, ó. Os libertários que antes tinham 3 assentos foram para 39 assentos. Então, mesmo que o Milei não vença a eleição, eles já conquistaram um espaço muito relevante na Câmara, né? No Legislativo. E aí vocês vejam só, quem perdeu cadeiras. A centro-esquerda tinha 118 assentos, foi para 107 nessa nova composição. E o Juntos por el Cambio, que é a direita tradicional, tinha 117 votos, era muito parecido, né? Vejam só como é na Argentina, né? O União por la Pátria, centro-esquerda, digamos assim, essas coisas estão ficando velhas também, esses rótulos, né, gente? Mas para a gente se entender um pouco melhor aqui. A centro-esquerda tinha 118 assentos e a direita, centro-direita, direita e uma parte até extrema-direita tinha 117 assentos. Agora, a centro-esquerda tem 107 e a direita tradicional saiu de 117 para 94. Perdeu muitos assentos. E esses assentos foram ocupados, na sua maioria, pelos libertários, os da extrema-direita, que agora estão com 39 assentos. Então, mesmo que o Milei perca, já foi um avanço bastante assustador, né, desse candidato que veio do nada, praticamente, né? Tá bom? Então agora vamos acompanhar. O segundo turno deve ser, se eu não me engano, em 3 semanas, tá? Mas a gente vai ficar de olho aqui, vamos acompanhar as movimentações agora. Também a grande dúvida é para onde irão os votos da Patrícia Bullrich, que não vai para o segundo turno, mas fez uma votação importante, né? Não foi um terceiro lugar de 10, 8%, 12%, fez uma votação grande. E a dúvida é, na prática, imagina-se que quem votou na Patrícia Bullrich, principalmente porque ela tem um discurso de segurança pública muito forte, né, de polícia, de não sei o quê, aquela coisa, lei e ordem, vai votar automaticamente no Milei.
mais ou menos, né? Há uma chance do Milei se dar bem com essa, claro, no segundo turno, mas vamos lembrar que o Sérgio Massa não é um cara de esquerda, né? A candidata hoje da esquerda argentina, já podemos chamar de, claro, de tradicional, seria Cristina Kirchner, que não concorreu. O Sérgio Massa, ele foi estrategicamente escolhido pelo governismo para ser candidato, justamente porque ele tem capacidade de puxar votos da direita também, tá? Ele é uma espécie de político de direita, centrão, direita bem tradicionalzão assim, né? Não é um cara de esquerda, não é um cara também de direita, muito menos de extrema direita. Ele é um cara ali que foi escolhido justamente imaginando que a disputa seria ou com o Milei ou com a Bullrich. E já imaginando que num segundo turno se configuraria esse mapa que a gente está vendo agora. Um mapa de sobra de votos de direita. Então, imaginando-se que os votos de esquerda foram todos capturados no primeiro turno, com um pouco de margem aí, né, para capturar um pouco mais, mas já se imaginava que um possível segundo turno teria uma sobra de votos de direita do terceiro candidato, do candidato que perdeu a eleição, que não chegou ao segundo turno. Agora, resta saber qual a capacidade do Sérgio Massa de conseguir puxar alguns votos da Patrícia Bullrich. Essa é a grande questão, né? Saiu na frente, tem 6 pontos de diferença, é bastante, 6, quase 7, né? É bastante, mas não é suficiente para ganhar a eleição. Vai precisar sim, ou contar com uma abstenção muito alta das pessoas que votaram na Bullrich, que eventualmente podem não ir votar no segundo turno, mas ainda assim vai precisar puxar votos de algum lugar, tá? A gente vai seguir acompanhando por aqui. Beleza, beleza. Ó, para fechar então aqui, a eleição da Argentina tem vários memes, né? A Argentina também faz meme, né? Não é só você que faz meme, tá bom? Na Argentina também tem meme. E esse é um dos memes que mais circulou pela internet ontem, que é basicamente o Sérgio Massa montado em cima de um leão, porque o Javier Milei é chamado, né, de leone, né? O leão por causa da sua vasta juba, vasta cabeleira, né? Não chega nem perto de ser uma cabeleira parecida com a deste leão, mas tá aí o meme de hoje, o Sérgio Massa conseguiu, nesse primeiro turno, montar em cima do Javier Milei. Bom, os dois discursos dos candidatos no final da votação, né? O do Massa dizendo sobre a Argentina, disse o Massa em discurso, este não é um país de zerda, né? Não vou falar o palavrão aqui, mas falou isso. Contrapondo frases do Milei, porque o Milei várias vezes falou, né, que a Argentina é um país de zerda, que não sei o quê, que a casta, que não sei o quê. Então o Massa foi lá e fez um pouco esse contraponto, né, para se colocar também como um candidato moderado, o Massa é um candidato moderado, de fato, né, no campo político. E o Milei chamou o segundo lugar de resultado histórico e indicou tentativas de aliança com a Patrícia Bullrich para o segundo turno. Resta ver se a Patrícia Bullrich e o Maurício Macri vão correr para o colo do Milei ou não. Minha aposta, vão, claro que vão, por que não? Né? Não tem nada a perder, se o Milei ganhar a eleição, eles estarão montados no governo também. O Macri, aliás, é um dos interlocutores aí do Milei há um bom tempo, né? Então, o Macri basicamente apostou também na Patrícia Bullrich, mas em segredo, pero no mucho, apostou no segundo cavalo, que é o Javier Milei. Isso aí, então, gente. Vamos lá. Ó, rapidamente, então, só para falar, o Eduardo Bolsonaro foi dar uma banda na Argentina, né? Foi lá. Não tem nada para fazer no Brasil, né? Tá tudo ótimo, né? Pegou o tempo dele como senador, foi lá gastar um tempo na Argentina, e aí estava dando uma entrevista num canal de TV argentino, e aí para quem critica quando os canais cortam a fala de alguém, eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui para ver como tem que se cortar a fala de algumas pessoas mesmo. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro na TV argentina. Un examen práctico de disparo. Entonces, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir
a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad Ay, de, Dios. de No, disponer sí, de sí, armas de disponer de directamente. armas, no, la Con el locura. argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le Vamos fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron Y del sí. poder, por suerte, ¿no? Bien, a ver, Lautaro, seguimos con vos. Sí, les comentaba que en las PASO a Muito esta bem. hora ya había... Tava lá dando a entrevista ao vivo, né, o Eduardo, e começou a falar que os argentinos têm que ter arma para se defender, que essa coisa toda, né? Ai, o Milei não é igual ao Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Quem me falar isso ainda, eu vou, sério, vou ter um ataque cardíaco. Até discursinho de armar a população, os caras estão lá fazendo, gente. Os Bolsonaro estão indo lá para fazer isso, né? Para a campanha do Milei, tá bom? E aí, o canal de TV argentino estava ouvindo eles e os caras falaram: não, corta. Aí o apresentador falou: né, que bom que é a Argentina que recebe esse tipo de pessoa, né, e tal. E aí falou: bom, por isso que os brasileiros tiraram o pai dele do poder. Né? Então foi lá passar uma vergonha mais o Eduardo Bolsonaro e deixamos aqui o registro, né? Vamos lá, então. Outras notícias do dia hoje aqui, lá da Folha de São Paulo. Processo que pode caçar Sérgio Moro avança e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marca depoimento do ex-juiz. 2 ações na Justiça Eleitoral que pedem a cassação do mandato e a inelegibilidade do Sérgio Moro, União Brasil e de seus suplentes avançaram no TRE do Paraná e têm marcados para esta semana os depoimentos de testemunhas e para o dia 16 de novembro o dos investigados. Ao longo de setembro e outubro, a fase de produção de provas caminhou com a inclusão de uma série de documentos solicitados pelas partes. Negado pelo relator anterior, o pedido de oitiva de Moro foi agora deferido pelo desembargador D'Artagnan Serpa Sá, que assumiu a relatoria da ação com o fim do mandato de Mário Elton Jorge no tribunal em julho. O advogado Gustavo Guedes, à frente da defesa do senador no TRE, disse à Folha na sexta-feira que ainda não está decidido se o ex-juiz prestará ou não o seu depoimento. Ana Paula Mendes, professora de Direito Eleitoral e coordenadora acadêmica da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, explica que Moro pode tanto informar antes que não quer depor, quanto simplesmente não comparecer. A jurisprudência pacífica dizendo que ele não tem obrigatoriedade de depor. As ações que tramitam conjuntamente foram apresentadas pelo PL do Paraná e pela federação formada por PT, PV e PCdoB e pleiteiam a realização de uma nova eleição para senador no estado do Paraná. Após a tomada de depoimentos, o mais provável é que a fase de instrução se encerre e que as partes tenham que apresentar suas alegações finais. Já a inclusão do julgamento na pauta depende do presidente do TRE. Portanto, é improvável que este caso seja julgado este ano, tá? Improvável. Tudo pode acontecer no Brasil, mas a cassação de Sérgio Moro deve ficar para o ano que vem. Teve umas 2 ou 3 semanas atrás que eu falei sobre o Moro aqui e falei que o Moro talvez não passasse a ceia de Natal como senador. Então é importante frisar que isso agora não parece ser mais a realidade, parece que o processo do Moro pode terminar esse ano, a fase de produção de provas e a parte onde se faça as oitivas, né, para ouvir as testemunhas e os depoentes, mas o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deve ficar para o ano que vem. Pelo que eu sei, pelo que eu apurei, com as pessoas com quem eu converso, Moro está cassado. Tá? O caso dele é um caso bem evidente, problema de prestação de contas, gasto excessivo na campanha, ultrapassou os limites que poderia ter gastado como senador, uma série de coisas. Mas vamos esperar para ter o processo fechadinho para a gente conseguir olhar direito, né? Vamos lá para a internacional, então. Notícia publicada lá no UOL: aeroportos da Síria são atacados e 2 morrem. Governos da Síria culpa Israel. Os 2 principais aeroportos da Síria foram atingidos hoje por bombardeios simultâneos e 2 pessoas foram mortas. O governo sírio culpa Israel pelos ataques. Mísseis atingiram os aeroportos de Damasco e Alepo, informou a agência de notícias estatal síria SANA. Os danos materiais nas pistas de pouso e decolagem deixaram os aeroportos inoperantes por pelo menos 2 dias. 2 funcionários do aeroporto de Damasco morreram. Os ataques simultâneos vieram da direção do Mediterrâneo para o oeste
e da direção das colinas de Golã, na Síria ocupada, disse uma fonte militar citada pela agência SANA. Os voos foram desviados para Latakia, no noroeste da Síria. É a segunda vez desde o início do conflito em Gaza que a Síria acusa Israel de atingir seus 2 aeroportos. O inimigo israelita, diz aqui a fonte militar para a agência estatal síria, realizou um ataque aéreo contra os aeroportos internacionais de Damasco e Alepo. A Síria também relatou ataques aéreos de Israel contra os 2 aeroportos em 12 de outubro. Em 14 de outubro, o governo também denunciou bombardeios em Alepo. Bom, lembrando que temos, por enquanto, apenas a informação de uma agência local com voz de um militar em off, tá? Então não sabemos exatamente o que aconteceu nesses aeroportos da Síria. Com 100 mil pessoas em Londres, protestos contra Israel se espalham pela Europa, diz aqui a revista Fórum. Protestos massivos em defesa dos palestinos ganharam as ruas de várias cidades neste sábado, numa dimensão inesperada, até mesmo pelos organizadores. Em Londres, a polícia estima que 100 mil pessoas lotaram o centro da cidade. Também houve manifestações em Cardiff, diante do parlamento do país de Gales. Em Belfast, na Irlanda, o protesto foi em frente à sede local da BBC, com gritos de vergonha dirigidos à cobertura do conflito feita pela emissora britânica pública BBC, vista como campo pró-Israel pelos ativistas. Já em Dublin, havia cartazes pedindo cessar-fogo e suspensão na venda de armas para Israel. Em Roma e Milão, na Itália, milhares de pessoas condenaram os bombardeios de Israel a Gaza. Hungria, Áustria, Holanda, Suíça e França baniram ou limitaram protestos pró-Palestina, alegando razões de segurança. Na Alemanha, 7 mil pessoas foram às ruas de Düsseldorf pedir paz, justiça e dignidade humana para os palestinos. Houve manifestações menores também em Colônia, Frankfurt, Hannover, Münster e Stuttgart. A Anistia Internacional lamentou a tentativa de autoridades europeias de limitar as manifestações. Em muitos países europeus, as autoridades estão restringindo ilegalmente o direito de protestar. As medidas vão desde aquelas que visam determinar cânticos, bandeiras e cartazes palestinos, até submeter os manifestantes à brutalidade policial e à detenção. Em alguns casos, os protestos foram totalmente proibidos, denuncia a Anistia Internacional. Houve protestos também em Berna, Zurique, na Suíça, foi o que aconteceu. Os protestos foram banidos. Mais notícia lá do portal do iclnoticias.com.br. Para quem não viu, na semana passada, a Heloísa Vilela, nossa colega, foi até o local dos conflitos, está neste exato momento em Ramallah, na Cisjordânia, e está escrevendo um diário de guerra no iclnoticias.com.br. Então, se você não viu, se você não acompanhou, chega lá, iclnoticias.com.br, na capa do site está lá o diário de guerra da Heloísa Vilela. Hoje ela traz um relato sobre como os palestinos chamam Israel. Vocês sabiam que raramente um palestino em Ramallah chama Israel de Israel? Pois é, chama de 48 ou dentro. Quando alguém vai para Israel, as pessoas dizem que a pessoa vai para dentro. E quando ela sai para fora. E isso tem um significado, né? Não é uma coisa leviana. E 48 também por conta do ano de fundação, né? De Israel, 1948. Então tem isso e muito mais no Diário de Guerra da Heloísa Vilela. Então quem puder, por gentileza, acompanha, que está muito legal. A nossa colega está lá fazendo a cobertura in loco dos acontecimentos. Gente, olha, hoje pela manhã foi a primeira vez desde que o Hamas cometeu os atos terroristas em Israel que os jornais brasileiros, os sites brasileiros, os portais brasileiros não dão como principal destaque nas suas capas a guerra. É o primeiro dia, de fato, tá? Obviamente eu acompanho isso todos os dias, né? Então hoje é o primeiro dia que me chamou a atenção, que eu entrei nos sites, no site do UOL, da Folha, do Estadão, entrei em todos eles, né? E a guerra não está em primeiro lugar, no primeiro grande bloco, né? Que é onde chama mais a atenção das pessoas e onde também, eventualmente, as pessoas clicam mais. A eleição argentina está em destaque hoje, né? E a guerra caiu já para um lugar muito mais secundário. Na imprensa, aí eu fui dar uma olhada para ver como é que tá lá fora, né? Então, vamos olhar rapidamente como é que tá na imprensa estrangeira a questão da guerra. A capa do New York Times hoje, ainda toda ela, a primeira parte, vocês estão vendo aqui, né? Toda ela dedicada aos conflitos, né? Isso aqui é a capa do New York Times. A capa do Washington Post também,
toda ela dedicada aos conflitos. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, falando de Gaza, falando de Hezbollah, fazendo análise política sobre a China, um monte de coisa na capa do Washington Post. A capa do La República, aqui o primeiro artigo aqui em cima é sobre os conflitos também. A manchete principal não é sobre os conflitos, porque teve uma eleição provincial na Argentina, então essa eleição lá no Trentino Alto Adige, que é uma região na fronteira com a Áustria, então está ocupando aqui o primeiro espaço, né? Então está no segundo bloco a guerra aqui, vocês podem ver, né? Já está no segundo bloco também, mas por uma questão local, né? No Brasil, para a gente analisar juntos aqui. Na Itália, a capa do La República deu menos espaço porque tem uma questão local, italiana. No Brasil, a guerra perde espaço na imprensa porque tem uma questão exterior também, na Argentina. Então, não perdeu espaço aqui por notícias locais que chamem mais atenção, né? Perdeu espaço por uma notícia de um país vizinho que chama atenção. A capa do Corriere della Sera, vamos ver como é que está aqui, acabou de atualizar, né? Também eleições do Trentino, né? A primeira manchete, mas ainda no primeiro bloco, já com uma manchete secundária aqui, mas de todo modo em destaque também, né? Está o conflito na Palestina. Mostra que o Corriere della Sera que os bombardeios a Gaza foram recomeçados esta manhã, tá? E Israel, eventualmente, para esta semana, está pensando em fazer uma incursão terrestre, diz aqui o Corriere della Sera. E vamos ver como é que está o Libération, lá na França. A primeira parte dedicada à guerra também. O Le Monde Diplomatique, a primeira parte dedicada à guerra também. O The Guardian, a primeira parte do The Guardian também dedicada à guerra. O The Telegraph também dedicado à guerra, aos protestos, né? Que a gente acabou de mostrar aqui que a revista Fórum reportou. Então, os protestos que foram feitos em Londres, aqui estão em destaque na primeira parte da capa do Telegraph. E, por último, o jornal El País, jornal editado na Espanha, que já teve uma sucursal no Brasil e, infelizmente, fechou, né? Tocado pela Carla Jimenez, jornalista brilhante, minha amiga. Aliás, um beijo para Carla, faz tempo que não nos vemos, né, Carla? E aqui também a primeira parte do jornal El País, também dedicada ao conflito na Palestina. Muito bem, vamos voltar lá para o iclnoticias.com.br. Estudo mostra perfil de quem compartilha notícias falsas sobre vacinas no Brasil. Vamos lá. Atenção, isso aqui é o perfil do seu amigo bolsominion, tá bom? Isso aqui é um perfil médio, claro, não é todo mundo que é assim, tá? Mas isso aqui é um perfil médio das pessoas que compartilham no Brasil notícias falsas sobre as vacinas, que, na minha opinião, olha, eu não sei se tem coisa pior do que você compartilhar notícia falsa sobre vacina, tá bom? Vários outros assuntos, quando alguém compartilha uma notícia falsa, eles são, em maior ou menor grau, defensáveis sob vários pontos de vista. No limite, por ignorância. Agora, vacina, no Brasil, ninguém pode alegar ignorância sobre o benefício de vacina no Brasil. As pessoas podem alegar ignorância sobre o benefício da democracia? Podem. Tem gente que vai falar por ignorância que não vê benefício numa democracia. Pode alegar uma série de coisas sobre notícias falsas. Agora, sobre vacina, não tem como, gente. Quem nasceu no Brasil nos últimos 40, 50 anos não pode alegar que não conhece benefício de vacina. Todos nós fomos vacinados. Todos nós. Né? Então, vamos lá. Perfil do seu brother bolsominion. Agora é o perfil científico, tá? Tá comprovado cientificamente que é o perfil do seu brother bolsominion. Pessoas entre 35 e 44 anos de idade, educação inferior ao ensino médio, das classes D e E, independente de sexo e que frequentam igrejas evangélicas, são as que mais compartilham notícias falsas sobre vacinas no Brasil. Então, atenção,
uma coisa importante. Tem o bolsominion que tem faculdade, que tem grana, tá? E tem o bolsominion, tem bolsominion de tudo que é tipo no Brasil, né? Óbvio, né? E tem o bolsominion que é o cara, pessoa pouco estudada, que tem pouca grana, classe D e E, né? E tá aqui representado. Qual é a diferença entre os dois? Antes da gente continuar a notícia aqui. Vocês sabem a diferença entre os dois? Eu vou explicar para vocês agora aqui, ó. A pessoa que está nesse perfil aqui, desse levantamento levantado pela UNB, Universidade de Brasília, que tem entre 30 e 40 e poucos anos, não estudou, tem ensino médio, tem só o ensino médio ou menos, e que tem pouca grana, porque é da classe D e E, então tem que trabalhar pra caramba, não tem tempo para estudar, não tem grana para estudar. A diferença entre esse cara, bolsominion, e o que tem grau superior completo, bolsominion, que tem grana, é que um vacina e o outro não. Sacaram? Então, assim, por falta de instrução, por falta de acesso, a pessoa mais pobre, com menos estudo, ela não só espalha notícia falsa sobre vacina, ela também não se vacina e não vacina os seus. O rico, que tem estudo, que conhece, que estudou, que sabe o benefício da vacina, ele pode até compartilhar a notícia falsa sobre a vacina, mas ele vai lá no escondidinho do posto de saúde se vacinar. E vai vacinar os filhos. E vai dizer para as pessoas próximas dele se vacinarem também. Essa é a diferença, né? Esse perfil que a gente falou agora aqui, foi delineado no estudo A Comunicação no Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 do Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília em agosto deste ano. Foram ouvidas 1.845 pessoas com acesso à internet no Brasil. Não quer dizer que pessoas que têm essas características são pessoas que automaticamente compartilham notícias falsas, mas o contrário, que pessoas que compartilham esses tipos de desinformação sobre vacinas costumam ter essas características, explicou o pesquisador que está à frente do estudo e coordenador do grupo de estudos, o Vladimir Gramacho. Segundo ele, quando comparado a outros levantamentos que também tratam sobre desinformação na internet, é possível observar que o comportamento de pessoas que divulgam informações incorretas ou notícias falsas variam conforme o tema compartilhado. De acordo com Vladimir, quando o tema político é observado, há uma tendência de pessoas idosas mais facilmente compartilharem notícias erradas. Mas quando o assunto é vacina, esse padrão é diferente no Brasil, inclusive quando comparado a pesquisas realizadas em outros países. A principal explicação para isso talvez seja o fato de que pessoas mais velhas terem sido socializadas em uma época em que o país viveu as grandes conquistas do Programa Nacional de Imunização. Então, sacaram a explicação, né? Pessoas mais velhas têm a tendência a compartilhar menos notícias falsas sobre vacinas. Por quê? Porque viram os benefícios da vacina, claramente. Aí, pessoas mais novas, como já entrou no automático, né? Já as doenças que vicejavam 40, 50, 60 anos atrás não estão mais por aí. Hanseníase, pólio, uma série de coisas, né? Que pessoas mais velhas viam acontecer. Essas pessoas viram, de uma geração para outra, os benefícios da vacina. Agora, uma geração mais nova não enxerga mais isso. Por quê? Porque já entrou no automático. Parece que essas doenças não existem mais, mas elas existem. A pólio está voltando no Brasil por conta de falta de vacinação, gente. Pólio, que não existia já há muito, era considerada uma doença talvez quase erradicada, né? Então isso explica o motivo de pessoas mais novas compartilharem mais notícias falsas sobre vacina. Bom, aqui tem a metodologia, né? Os participantes selecionados responderam um questionário online no qual foram convidados a compartilhar 12 notícias sobre vacinas, identificadas apenas pelo título, sendo que metade era falsa e metade era verdadeira. De todos os pesquisados, 11% informaram que compartilhariam ao menos uma das notícias falsas. E 3,7% informaram que compartilhariam 5 das notícias inverídicas. Então, é muita coisa, né?
Olha aqui os hábitos de mídia, isso aqui é interessante também. Ó. Na amostra também foram analisados os hábitos de uso de mídias pelas pessoas que afirmam que teriam compartilhado notícias falsas. Os pesquisadores puderam observar que as pessoas que mais espalhariam desinformação são as que têm nas mídias digitais a principal fonte de informação. São usuários mais frequentes de plataformas como Telegram e TikTok, que têm maior tendência de compartilhar notícias falsas sobre vacinas. Então, de novo, as pessoas que têm mais tendência a compartilhar notícia falsa se informam por onde? Pelo TikTok, pelo grupão do Zap, pelo tiozão do Telegram, entendeu? Pelos Alexandre Garcia da vida, né? Então, cada vez mais a importância, eu sempre falo isso aqui, quem está nos assistindo, compartilhe o ICL com as pessoas que você conhece, faça chegar nas pessoas. As pessoas não precisam concordar com tudo que é dito aqui. Nem eu concordo comigo mesmo com a coisa que eu falei ontem, gente. Não precisa. Não tem nenhum compromisso com isso. Qual é a grande diferença de você incentivar uma pessoa, principalmente pessoas mais velhas? As pessoas mais velhas que começaram a usar celular, elas foram enganadas. A gente tem que saber disso também, né? Elas foram enganadas por rede social, por plataforma, por algoritmo. Elas não sabem como a coisa funciona. Tem muita gente que consome notícia no grupão de Zap achando que é real. Então, mostrem para as pessoas. Não só o ICL, vários canais que vocês acreditam, né? Mas principalmente o ICL, claro. Por quê? A pessoa pode não concordar com o que a gente fala aqui todos os dias. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. Em um momento como uma pandemia, você vai ler as coisas que importam num lugar como o ICL. Você vai entender como funciona a vacina, vai sacar como é o desenvolvimento tecnológico das novas vacinas, vai entender quem tem que tomar, como funciona o vírus, os cuidados que tem que ter. Essas informações, elas salvaram vida de muita gente na pandemia. E muita gente morreu ao longo da pandemia porque estava mal informada, por ignorância, por acreditar nesse discurso de que não precisava botar máscara, de que não tinha que lavar a mão, de que não tinha que tomar vacina. Tá bom? Então é importante a gente manter esse canal aberto aqui, né? Mesmo com as pessoas que não concordam com o que a gente fala. Furto de armas do Exército, pelo menos 20 militares já respondem a processo. Pelo menos 20 militares estão respondendo a processos disciplinares por conta do furto de 21 armas do arsenal de guerra do Exército em Barueri, em São Paulo. A informação é do Comando Militar do Sudeste. Cerca de outros 40 militares continuam sem poder deixar o quartel. Eles estão de prontidão para prestar informações sobre o caso. Todos os militares que concorreram para este episódio inaceitável serão punidos disciplinarmente. Temos diversos militares do quartel que, por negligência, deixaram de agir na gerência, controle e fiscalização do material. Esse pessoal está sendo julgado administrativamente e pode ser preso administrativamente, disse o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, Maurício Vieira Gama. Estão respondendo ao processo administrativo aqueles que foram negligentes no trabalho. O processo está na fase de defesa dos militares. Depois dessa etapa, eles serão julgados e poderão ser presos disciplinarmente por até 30 dias. Segundo Gama, entre os militares que respondem a esse processo estão oficiais, sargentos, cabos e soldados. Além da esfera administrativa, militares envolvidos no caso responderão a processos na área criminal também. Eles serão julgados pela Justiça Militar. Tais processos têm prazo de 40 dias para serem concluídos, mas podem ser prorrogados por mais 20 dias. Gama não deu detalhe sobre os militares que deverão responder esse tipo de processo. Lembrando que algumas armas foram devolvidas, né, por uma facção de uma mistura de tráfico com milícia no Rio de Janeiro. Essas armas foram furtadas em Barueri e foram parar no Rio de Janeiro, né? Tem toda a cara de ter sido encomenda, óbvio. Os caras tiraram isso do exército e levaram para o tráfico, para a junção tráfico-milícia. E aí, semana passada eu até li essa notícia aqui, né? Parece entrega da Amazon, porque saiu a notícia de que a polícia tinha recuperado uma parte das armas. Se eu não me engano, 8 armas.
E aí foi se descobrir depois que não foi a polícia que recuperou. A notícia estava errada. O que acontece é que essas 8 armas foram devolvidas pela facção, né? Deixaram num lugarzinho lá, ligaram para avisar, tá em tal lugar, pode ir lá pegar que tá lá. E aí quando a polícia chegou e o exército chegou, chegaram à conclusão que aquelas armas estavam defeituosas. Ai, Brasil. Então os caras, os caras devolveram as armas que não estavam funcionando, entendeu? Pegaram umas, testaram, né? As que não estavam funcionando, pensaram, a gente vai devolver essas aqui, porque aí pelo menos a polícia para de ficar procurando tanto as outras. E aí foram olhar, tava com defeito, né? Devolveram. Usaram o botãozinho de devolução da Amazon, né? Aí voltou pro quartel lá. Me espanta duas coisas. Não sei se para vocês também espanta. Primeiro, a devolução, né? Da defeituosa, é incrível, né? Segundo, o fato de ter 8 armas defeituosas no exército, né? Então, assim, tem um monte de arma no exército que não funciona, não serve para nada, né? Até o tráfico sabe disso. Os caras pegaram e falaram, ô, general, isso aqui não tá dando não, hein? Pega aí. Ô, tu, né? É inacreditável, né? Exército nega a dar explicações sobre o uso de software espião investigado pela Polícia Federal. O Exército se negou a dar explicações sobre a compra de software de inteligência com dinheiro do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro e a finalidade do uso dessas ferramentas. Um dos programas adquirido é o First Mile, que consegue indicar a geolocalização de celulares e cuja suposta utilização ilegal pela ABIN é investigada pela Polícia Federal na Operação Última Milha. A Folha questionou a Força, o Exército, 2 vezes, né? A primeira ainda na quinta-feira, dia 19, antes da PF fazer buscas, prender oficiais e afastar servidores da ABIN, entre eles o secretário de Planejamento de Gestão, Paulo Maurício Fortunato, número 3 na atual gestão da direção da ABIN. A reportagem perguntou quais ferramentas de inteligência a Força recebeu por meio da intervenção do Rio, mas não houve resposta. Na sexta-feira, após a PF expor o uso ilegal de software de inteligência, o Exército foi novamente procurado, dessa vez questionado especificamente se havia comprado o First Mile e sobre o seu uso. O Exército citou uma previsão legal, né, numa lei aqui, ó. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que, em função da previsão legal da Lei 12.527, não poderá atender a solicitação apresentada. Isso aqui é a lei sobre a transparência da administração pública, né? A lei que se refere à LAI, né? A Lei de Acesso à Informação. A previsão citada pela LAI, aprovada em 2001, foi citada pelo Exército para não passar esse tipo de informação. Tem aqui aqui, ó. A intervenção federal pagou quase 40 milhões para um grupo israelense que possui o software First Mile. Não se sabe, porém, se o valor foi gasto somente com a aquisição desse programa ou se outros sistemas estavam inclusos. Apesar da compra ter sido realizada no âmbito da intervenção, o software não foi utilizado somente para o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, ele ficou sob a administração do Exército. Outras ferramentas do tipo também são utilizadas pelo Comando de Defesa Cibernética. Em 2021, por exemplo, o Exército comprou a ferramenta Celebrite, que permite a extração de dados de telefones celulares. Não houve explicação também sobre como esses sistemas são utilizados no Exército. Faltou a Folha de São Paulo aqui dar crédito a quem trouxe essa informação de 2021, que fui eu, né? Aliás, matéria publicada na minha newsletter, agrandeguerra.com.br. Então, já é a segunda ferramenta de espionagem que o Exército compra. Uma delas eu publiquei em 2021, o Celebrite, que é um hardware junto com software, é um negocinho desse tamanho aqui, ó, tipo um tablet, que você pluga num celular e você consegue extrair os dados do celular. Na época eu perguntei ao Exército também para que eles estão usando isso, né? Afinal de contas, o Exército faz investigação para quê? Que tipo de investigação o Exército está fazendo? Quem está sendo investigado pelo Exército? Não houve resposta. E agora, notícia também de que o Exército comprou o First Mile
que é esse programa que foi usado pela ABIN, segundo denúncia da Polícia Federal, para investigar pessoas muito provavelmente de modo ilegal, visto que isso foi feito durante o governo Bolsonaro. Uma parte deste período durante a administração do senhor Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Notícia do Estadão, fazia tempo que o Estadão não aparecia aqui, né? Porque o Estadão tá de mal a pior o negócio lá, né? Polícia Federal investiga se campanha de Tarcísio forjou o atentado para favorecê-lo na eleição ao governo. Isso aqui é um escândalo. Vocês lembram do atentado contra o Tarcísio? Lembram dessa história durante a eleição? Muito bem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é alvo de um inquérito da Polícia Federal aberto em junho para investigar suposto crime eleitoral durante sua agenda em Paraisópolis, em 2022, na zona sul da capital paulista, interrompida por um tiroteio. A investigação apura se partiu da equipe de Tarcísio a versão falsa de que o então candidato foi vítima de um atentado, com o objetivo de impulsionar a popularidade dele perante a opinião pública e colher benefícios eleitorais. Em nota, a assessoria do governador disse que o caso já foi investigado pela Justiça Eleitoral e a conclusão é que não houve ingerência política no episódio. Bom, Justiça Eleitoral é uma coisa, PF é outra, né? Caso tenha ocorrido esse falso atentado, pode acontecer também, inclusive, um indiciamento criminal nesse caso, né? Não só eleitoral. O Estadão apurou que a instauração do inquérito dividiu integrantes da corporação e tem alimentado nos bastidores do Palácio Bandeirantes queixas de instrumentalização da PF contra adversários do ex-presidente Lula. Tarcísio é hoje o nome mais forte da direita para enfrentar o petista nas eleições presidenciais de 2026. Esse parágrafo todo aqui, claro, é uma análise, né, uma opinião, né, juntada aí do Estadão, né? Na portaria em que abriu o inquérito, o delegado Eduardo Hiroshi Yamanaka determina a apuração da possível violação do Código Eleitoral e outras que, porventura, forem constatadas no curso da investigação. No diagnóstico de aliados de Tarcísio, a redação do despacho abre margem para que o inquérito seja utilizado para colher qualquer fato potencialmente incriminador que surja diante dos investigadores, ainda que não esteja relacionado com a denúncia original. A intenção, segundo eles, é intimidar um opositor. Aqui, a denúncia que motivou a abertura do procedimento foi baseada em reportagens veiculadas pela Jovem Pan na época, que o cinegrafista da Jovem Pan, Marcos Vinícius Andrade, disse ter sido pressionado por assessores de Tarcísio a deletar filmagens que supostamente mostravam seguranças da equipe da campanha atirando contra um homem que morreu naquele tiroteio, possivelmente para simular um atentado fraudulento. Isso virou notícia na época, foi mais ou menos abafado, né? E agora a Polícia Federal segue investigando. Vamos ver até onde isso vai, né? O Estadão aqui, em vez de dar a investigação da PF, ficou dando a defesa do Tarcísio e não sei o que, tá? Mas a notícia está aqui, né? O Estadão está cada dia mais difícil de ler, mas a gente vai fazendo o máximo que pode. Gente, muito obrigado pessoal que nos acompanhou na Rádio Brasil Atual, também na TVT e também na TV Quirimurê lá na Bahia. Nós voltaremos amanhã em rede com vocês, tá bom? Até mais. Muito bem, para vocês que ficaram aqui até agora, muito obrigado pela companhia. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. 2h30, programa incrível, com todos os nossos comentaristas, com muita análise, com muita notícia. Então eu queria fechar o programa mais uma vez agradecendo, para quem não pegou no começo do programa, o prêmio que foi concedido a mim pela CUT. Olha aqui que maravilha, que beleza, que lindeza, olha aqui, ó. Muito bonito, né? Legal, né? Jimmy, pode tirar a notícia do Estadão aí, camarada. Bota só o troféuzão pra gente ver aqui. Aí. Olha aí, ó. Prêmio CUT. Fui lá receber no sábado. Fiz uma paradinha em São Paulo para pegar o prêmio. Personalidade de destaque na luta pela democratização da comunicação, imprensa livre e combate às fake news. É o que fazemos todos os dias aqui. Foi muito legal. Conheci o padre Júlio Lancelotti, aquela coisa toda. Gente, nós voltaremos amanhã com o Desperta SL às 7 horas da manhã. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse programa. Muito obrigado pela audiência de todo mundo e tchau. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil. E nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda,
as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!